Se você e sua irmã começassem a ser perseguidas pelo seu pior pesadelo que quer se alimentar dos seus medos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Sari e Sawyer tentando sobreviver a essa criatura macabra. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o bicho papão em Bugman. Seu medo é real. Essa família está prestes a viver um pesadelo. Sari é uma jovem que acabou de perder sua mãe e ainda estava se recuperando do luto. Então ela decide ir até o guarda-roupa de sua mãe para pegar um vestido emprestado e poder se lembrar dela durante seu primeiro dia de aula após a perda. Em seguida conhecemos Sawyer, uma doce garotinha que morria de medo do escuro e por isso tinha várias luzes noturnas em seu quarto, incluindo aquelas luzes de setup gamer que ela usava para chutar nos locais escuros e ver se tinha monstros, como seu armário por exemplo. Mas ela nem imaginava que logo vai ver uma monstruosidade de verdade. Quanto a Will, o pai das garotas, ele ficava a maior parte do seu tempo em seu consultório atendendo pacientes, já que o cara é um psiquiatra e um pai esforçado. Afinal, agora ele tem que equilibrar tudo sozinho e cuidar de suas filhas da melhor forma possível. Mais tarde, ele começa a arrumar suas filhas para levá-las à escola e fica de boca aberta ao ver Sari com o vestido de seu falecido amor. Chegando na escola, Will nota que tinha alguns jovens encarando Sari, mas a menina não queria falar sobre isso e entra no local sendo bombardeada por pessoas dando os pêsames pela sua mãe, o que apenas faz Sari lembrar de que ela se foi. Até que a jovem vai no seu armário, onde ela encontra um lanchinho que tinha esquecido lá e acabou apodrecendo. Nesse momento, sua melhor amiga Bethany aparece dizendo que ainda não acredita que a mãe dela se foi, mas outras meninas aparecem e começam a se intrometer no assunto. O problema é que Sari comenta que estava com um vestido de sua mãe, fazendo Natalie dizer que isso dificultava o processo de superação. Então Sari diz que ela estava sendo babaca, e a garota empurra ela derrubando o lanche podre em todo o vestido, e fazendo a jovem sair dali chorando e correndo para sua casa. Enquanto isso, Will recebe um convidado inesperado, e aceita atender o cara pedindo para gravar a conversa como registro, já que fazia isso com todos os seus novos pacientes. O homem se apresenta como Lester, e entra na sala pedindo que o doutor fechasse a porta escura, o que é no mínimo estranho. Em seguida, Lester fala que só estava ali pois precisava contar a alguém ou iria surtar, pois não sabia direito a quem recorrer. Ele não procurou um padre pois não era católico, e nem um advogado pois não cometeu um crime apesar de que todos pensem o contrário. Lester fala que só foi até ali pois tinha visto as notícias, e sabia que Will tinha perdido sua esposa, e talvez ele pudesse entendê-lo melhor, pois as pessoas achavam que Lester tinha matado seus filhos. Lester conta que a primeira criança morreu subitamente durante a noite, e isso os deixou suscetíveis, mas Lester só tinha visto a criatura uma vez, pouco antes dela quebrar o pescoço de sua filha, enquanto o outro menino também acabou sendo pego, e Lester fala que Will deveria entender bem a situação, já que tinha duas filhas. Então ele fala que antes de falecer, sua filha mais velha tinha tentado desenhar o que tinha visto, dizendo que aquilo era o monstro que aparecia quando não se dava atenção aos filhos. Só que ao ver a imagem, Will dá uma desculpa e corre para a cozinha ligando para a polícia, até que ele ouve o que parece ser um grito no fundo. Porém, isso tudo distrai o cara do fato de que sua filha tinha acabado de chegar em casa. Bom, Lester estava nitidamente ansioso e alterado quando chegou na casa, fora o fato de que ele invadiu o consultório de Will sem marcar horário, e começou a falar de coisas estranhas. Por isso, assim que Will conseguisse sair da conversa, ele não deveria correr até longe do consultório, e sim ficar na porta, e ligar silenciosamente para a polícia. Isso porque ao sair de lá ele deu liberdade para Lester explorar sua casa. Portanto, ficar na porta iria fazer com que Will soubesse onde o maluco estava 100% do tempo, e ele também iria ouvir Lester gritando de desespero. Além disso, Will deveria instalar um sistema de segurança, já que parece ser bem fácil de invadir o local. Me impressiona que ele não tenha sido assaltado antes, já que ele nem se preocupa em fechar sua porta. Ainda bem que esse cara não mora no Brasil. Quanto a essa criatura descrita por Lester, já dá para tirar algumas informações sobre ela. A primeira é que o monstro aparentemente só ataca quem sabe de sua existência, já que os pais não conseguiram ver a criatura até que ela finalizasse sua primeira filha, e de acordo com as palavras do próprio Lester, após isso eles ficaram suscetíveis à influência do monstro, o que nos mostra que talvez ele precise ser temido e conhecido para ganhar força e atacar, e provavelmente a família precisa estar debilitada para cair sob a sua influência. No caso, ele levou o bebê como a primeira vítima para abalar toda a família. Quando Sari chega em casa, ela vai diretamente lavar o vestido da sua mãe, só que por conta dos fones de ouvido ela não escuta Lester se esgueirando pela casa. Porém do nada, a jovem começa a escutar barulhos pelo lugar, literalmente cai para trás de susto ao ver um líquido vermelho saindo da sala onde sua mãe pintava. Mas ao entrar no local ela percebe que era tinta, e vê que tudo por ali estava revirado como se tivesse acabado de acontecer uma luta, onde acabaram quebrando o quadro da família que sua mãe pintou antes de morrer. Nesse momento, a jovem escuta algo se mexendo no armário, e vai até lá conferir o que era. Por sorte, seu pai aparece antes que algo ruim acontecesse, dizendo que tinha um louco dentro da casa. Mas ao acender as luzes, os dois notam que Lester não vai ser mais um problema, já que ele estava finalizado e pendurado na porta. Não demora muito para as autoridades chegarem, e Will conta que o cara deve ter enlouquecido depois de ter finalizado seus filhos, pois ele ficava falando de um monstro que morava na escuridão, e até tinha lhe mostrado um desenho, mas Will diz que isso é comum, pois quando as pessoas cometem um ato tão horrível
que não conseguem absorver, elas criam algo para colocar a culpa. Só que Sari fala que talvez isso não seja verdade, pois antes de abrir a porta do armário ela ouviu muito barulho, como se Lester estivesse lutando com algo. Mas essa oficial sem noção diz que um homem adulto se pendurando, se é que vocês me entendem, faz bastante ruído, e não tinha mais ninguém envolvido. E eu disse sem noção, pois ela falou isso na frente de uma garotinha. Ao anoitecer, Will vai colocar Sawyer para dormir, e a pequena pede que ele cheque se tinha alguma coisa dentro de seu armário ou embaixo da cama. Mas o homem não encontra nada. Então ele se despede da filha e vai para o quarto de Sari ver se a jovem estava bem. E aí Sari começa a desabafar com o seu pai sobre tudo o que estava sentindo em relação à perda da mãe, pois essa morte a lembrou do acidente. Só que o Will se afasta da filha pedindo que ela conte essas coisas para sua psiquiatra. Enquanto isso, no outro quarto, Sawyer acorda com ruídos vindos do armário, mas o verdadeiro terror começa quando alguma coisa abre a porta com toda a força e se arrasta para debaixo da cama. Mas ao invés de gritar por seu pai ou irmã, a pequena pega sua lua brilhante e joga embaixo da cama para ver o que estava ali, e acaba avistando uma criatura horrenda se movendo nas trevas. Só que o susto é tanto que Sawyer cai no chão se machucando. Bom, como ainda não sabemos se essa entidade tem uma presença física, é impossível saber se ela seria capaz de deixar digitais ou marcas de seu ataque. Mas mesmo assim, esses policiais deveriam averiguar melhor a situação, já que não só o armário onde Lester se pendurou, como toda a sala de pintura estava revirada. E a não ser que o cara tenha ido até o armário sambando e chutando tudo que estava em sua frente sem motivo, é bem provável que houve uma luta, onde Lester tentou resistir contra algo que ele puxou até o armário. Fora que ninguém em sua consciência iria até a casa de um psiquiatra para ir jogar no Vasco, já que se ele estava lá, o cara reconhecia que tinha um problema e estava buscando formas de melhorar. Portanto, não faz sentido ele nadar meio caminho e morrer na praia desse jeito, pois ele poderia fazer isso em sua própria casa. Além disso, só por precaução, caso o que Lester tenha falado seja verdade, Will deveria começar a dar mais atenção às suas filhas, já que elas acabaram de perder a mãe, e principalmente a Sari não parece estar lidando muito bem com isso. Sabendo das fases do luto e sendo um psiquiatra respeitado, Will deveria saber lidar com essa situação. E nós já sabemos que a criatura vai atrás das crianças primeiro, que são os elos mais fracos e facilmente abaláveis, pois é muito mais fácil cultivar o medo nelas. Quanto ao fato da criatura morar nas trevas, isso nos traz uma informação extremamente importante. Desde que estejamos na luz, a fera não pode atacar. Portanto, Lester poderia iluminar sua casa inteira para se prevenir dos ataques da criatura e evitar ao máximo ficar perto de ambientes escuros. Indo para o quarto de Sadie, vemos que a jovem estava vendo alguns vídeos do Derrotando Filmes para se distrair nos momentos difíceis, e ela decide deixar o like para fortalecer o canal e ajudar o Derrotando a crescer. Em seguida, a garota começa a ver tutoriais no YouTube para aprender a se comunicar com o espírito de sua mãe, e é impressionante como tem tutorial para tudo aqui nessa plataforma. Só que o seu ritual é interrompido quando sua irmã aparece dizendo que tem um monstro no seu quarto, porém Sari não acredita e só fica assustada por ver que a menina estava sangrando. Mas quando questiona a garotinha sobre o que aconteceu, ela apenas fala que caiu da cama. Então a mais velha percebe que o dente da irmã estava quase caindo e resolve ajudar a tirá-lo com a velha técnica de amarrar uma linha no dente e bater a porta. Só que antes de fazer isso, alguma coisa faz a porta bater violentamente, assustando Sawyer. E na tentativa de consolar a irmã, Sari a leva para dormir na sua cama, enquanto canta uma canção de Ninara. Porém no armário podemos ouvir a entidade aprendendo a imitar a voz de Sari, enquanto puxa o dente da pequenina para as trevas. Ao amanhecer, as duas vão fazer uma consulta com sua psiquiatra, a Dra. Weller, e Sari conta que acreditava que sua mãe ainda estava presente com ela de alguma forma. Então Weller fala que depois de perder seu pai, ela passou a sentir como se ele cuidasse dela de alguma forma, e talvez seja o mesmo com Sari. Porém Sawyer interrompe a conversa para perguntar se isso também valia para uma coisa ruim, contando a mulher que estava sendo atormentada por uma entidade que vivia nas sombras. E aí, como uma ótima psiquiatra, Weller propõe que a menina enfrente seu medo para que possa superá-lo, e força a garota a fazer praticamente uma terapia de choque, apagando todas as luzes do local e fechando as janelas. E aí ela coloca uma lâmpada vermelha no centro da sala. Com isso, Weller explica que vai ficar apagando aquela luz e deixando os intervalos entre acender e apagar cada vez mais longos, para que a pequenina veja que não há nada para temer. Mas durante a sessão, Sawyer nota uma criatura macabra se movendo pelo teto e entra em choque gritando extremamente alto, fazendo com que as duas tenham que acalmá-la. Bom, essa situação toda é extremamente difícil de solucionar. Isso porque sabemos que o monstro só aparece para quem o teme, e é especialista em assustar as crianças sem que seus pais notem nada. Portanto, há poucas coisas que Sawyer poderia fazer. A primeira delas é pegar o celular de sua irmã ou pai escondido enquanto eles estão dormindo, e tentar gravar alguma manifestação da entidade para poder provar que ela está falando a verdade. A segunda é dormir com todas as luzes do quarto acesas e a porta do armário aberta. Assim a criatura só poderia se esconder debaixo da cama. Mas a jovem poderia deixar aquela luz lá embaixo, cortando qualquer forma do monstro entrar ali. Além disso, Sawyer deveria contar toda a história para sua irmã ao invés de falar as coisas pela metade, já que ficou parecendo que a menina teve uma simples queda da cama enquanto tinha um pesadelo, e não que ela quase foi devorada por uma entidade das trevas. Se bem que isso talvez não dê certo, já que Sari viu uma porta fechar sozinha com uma força assustadora sem qualquer corrente de vento no local, e ainda assim não achou nada disso
indício estranho, sendo que aparentemente Sari acredita em fantasmas, e poderia ao menos pensar que era o espírito de Lester, ou da sua mãe que tinha ficado preso em sua casa. Fora que também descobrimos que essa entidade não só possui a capacidade de se teletransportar nas sombras, como também pode imitar vozes, o que torna muito mais difícil escapar dela, já que a fera vai usar isso para te atrair para as sombras, onde ela é muito mais forte e você muito mais vulnerável. Infelizmente, as garotas não têm conhecimento disso no momento, mas caso tivessem, elas poderiam combinar códigos para se comunicar à distância, mudando eles todos os dias e garantindo que a criatura não usasse suas vozes para feri-las. Porém, o que é mais estranho é que aparentemente essa entidade pode ser transmitida, já que ela só começou a atormentar a família por conta de Lester. Sabendo disso, as jovens poderiam contar a algumas de suas colegas e largar esse monstro para ser problema de outra pessoa. Eu escolheria aquela garota que empurrou a série. Quanto a Weller, essa mulher é a encarnação do meme eis que o cartão dá recusada na hora de pagar o psiquiatra, já que ela literalmente está fazendo uma terapia de choque com uma garota com menos de 10 anos. Isso com certeza só vai deixar ela mais traumatizada e com menos vontade de fazer terapia. Mas aqui podemos ver que de fato, só quem tem conhecimento da existência do monstro se torna um alvo, já que ninguém além de Sawyer conseguiu ver ele na sala. Provavelmente porque Sari nem tentou olhar para onde a pequena estava olhando. Talvez se ela fizesse isso, poderia ter visto um vulto na escuridão, e aí ela acreditaria um pouco mais na sua irmã mais nova. Mais tarde, Will vai até o consultório para buscar suas filhas, e o Weller fala que as meninas estavam mal psicologicamente, e que já era hora de falar com ela sobre o falecimento da mãe. Então Will, como um psiquiatra que sabe lidar com seus problemas, decide que a melhor solução é sair correndo com as filhas e fugir do assunto. Chegando em casa, Sari vai pesquisar um pouco sobre o homem que invadiu sua casa, e encontra seu perfil em uma rede social. E aí ela vai até o consultório do seu pai procurar mais informações sobre o defunto. E embaixo do sofá, a jovem encontra o caderno de desenhos de suas filhas, e em seguida ela vai procurar perto da mesa e acha a ficha dele na lixeira. E em uma das gavetas, Sari acha o gravador, e escuta a conversa de Lester falando sobre o desenho que sua filha fez da criatura que vivia nas trevas. E seguindo o que aprendeu em artes com sua mãe, a garota começa a rabiscar a folha, tentando formar novamente o desenho e ver a criatura. Mas após avistar um monstro, Sari percebe que depois de seu pai sair da sala, alguma coisa apareceu para Lester, que se desculpou com seus falecidos filhos por não ter acreditado neles, e logo ele foi atacado pela criatura. O rugido da fera era tão alto que Sari se assusta e acidentalmente arremessa o gravador em um jarro de água. Em paralelo, Sawyer acorda com a voz de sua irmã, pedindo que ela volte a dormir, pois essa parada de um monstro era coisa de sua cabeça. Mas quando a garotinha se levanta, ela não encontra ninguém. Assustada, ela vai até o corredor, pois estava ouvindo a voz de Sari, mas fica aterrorizada ao ver as luzes se apagando do nada em sua frente. Ela segue a voz até a escada, mas percebe que tinha algo lhe seguindo, e joga a sua lua na direção do som, mas tudo que ouve é ela sendo quebrada. Porém, antes que pudesse reagir, a pobrezinha é atacada. Enquanto isso, na cozinha, Sari estava tentando secar o gravador, o que por sorte funciona. Só que ela nota olhos gigantes lhe observando da escuridão, e percebendo que a luz do teto estava quebrada, a garota abre a geladeira tentando ver o que era, mas não encontra nada. Nesse momento, sua irmã aparece lhe batendo e perguntando o porquê de Sari ter lhe assustado, derrubando a jovem no chão. Mas Sawyer para tudo ao ver o desenho e diz que era aquilo que estava perseguindo ela. Então, sem saber se o monstro era de fato real ou não, Sari apenas diz que vai dar um jeito de salvar sua irmã. Ok, se de fato essa criatura for um bicho-papão, então temos algumas informações sobre a fera que podem ser úteis. A primeira é que não existe apenas uma criatura, e sim várias. Isso porque essas feras são representadas pela humanidade desde 1500. E sabemos que elas são divididas em 3 tipos: os que defendem os inocentes, os que punem as crianças malcriadas se alimentando dos seus medos, e os que são monstros violentos que devoram pessoas. Porém, todas essas variações têm algo em comum: eles são exatamente fracos contra a luz, ou quando estão expostos à luz, perdendo grande parte dos seus poderes. Portanto, espalhar luzes no quarto de Sawyer seria a melhor coisa a se fazer. E além disso, Sari poderia colocar algo embaixo da cama da irmã, para impedir que qualquer coisa coubesse lá, além de dormir com a menina para garantir sua segurança. E também, as garotas deviam comprar lanternas para usar como arma e afastar a fera caso ela se aproxime, já que o bicho-papão estava quebrando as lâmpadas, e o mais incrível é que Will parece não perceber isso. No dia seguinte, Sari vai até a escola para falar com Bethany, pedindo que lhe faça um favor para retribuir o dia do Yorgut. Com isso, Bethany leva sua amiga até a antiga casa de Lester, e Sari acha que é uma boa ideia invadir o local. Lá dentro, a menina percebe que tudo estava uma completa bagunça, e Bethany liga para sua irmã para tentar entender o que estava acontecendo. Então, pensando que não tinha ninguém morando ali, Sari escreve seu número em um quadro na geladeira, pedindo que liguem para ela. Porém, a garota percebe que tinham algumas luzes piscando, e desliga o telefone indo em direção ao que parecia ser uma sala. No cômodo, Sari encontra uma lâmpada apontando para o armário, e a liga tentando entender o porquê disso estar acontecendo. Só que ao ligá-la, Sari percebe uma estranha vinha se espalhando pelas paredes, indo até o andar de cima. E aí ela decide ir lá explorar. A cada passo, a garota percebe que tinha algo de errado, com várias velas espalhadas pelo local. Em um dos cômodos, a garota encontra o que parece ser fotografias, mas quando abre uma porta, ela se assusta com o flash de uma câmera Polaroid. E ao pegar a
foto, a jovem nota uma estranha figura atrás dela. Mas antes que pudesse absorver o que estava acontecendo, Rita, a ex-esposa de Lester, aparece, perguntando o que Sari queria. Então a garota conta que era a filha do psiquiatra que Lester foi consultar, e questiona o que era a figura no desenho de sua falecida filha. Mas Rita joga o papel fora, dizendo que era melhor a garota não saber. Porém, quando Sari conta que sua irmã estava vendo aquela criatura, Rita fala que aquilo era o bicho-papão, o monstro que vai atrás dos feridos e vulneráveis, e tortura suas vítimas lhe pondo medo antes de devorá-las. E ele só para quando todos da casa estiverem mortos, fora sua capacidade irritante de imitar as vozes de suas vítimas para atraí-las até a escuridão, onde são presas fáceis. A criatura precisava da escuridão para se esconder, e por isso eles usavam um fogo para enxergá-lo depois que a criatura destruiu todas as luzes da casa. Entretanto, assim que Rita se levanta, ela pede que Sari fique parada e permaneça na luz, pois o monstro estava bem atrás dela. De repente, a louca começa a atirar, espantando Sari, que corre até a sua amiga pedindo para ir embora. Ok, como foi dito anteriormente, a única fraqueza conhecida de um bicho-papão é a luz, portanto devemos fazer de tudo para deixar a casa bem iluminada e enfraquecer a fera. Isso porque ele já está quebrando todas as luzes da nossa casa. Comprar lanternas nesse momento é indispensável, pois é a única forma de conseguir evitar um ataque direto do monstro, já que a cada momento que passa ele se torna mais confiante em atacar. Talvez elas poderiam comprar câmeras de visão noturna para conseguir ver a criatura nas trevas e saber para onde ela está se movendo, já que quando um bicho-papão quer, ele consegue ser mais sorrateiro que um ninja. Quanto a Rita, ela facilmente poderia ter explodido a cabeça de Sari atirando de shotgun dessa distância do monstro. Além disso, aparentemente a criatura abandonou ela para tentar devorar as garotas. Portanto, Rita deveria evitar ao máximo o contato com a família de Sari e tentar se reerguer e construir uma nova vida longe dessa monstruosidade. Além disso, a criatura parece ficar invencível nas sombras, já que sobreviveu a um tiro de escopeta como se fossem balas de chumbinho. E como Rita e Lester sabiam da criatura e que ela não iria parar até finalizar toda a família, eles poderiam ter comprado geradores para manter a casa iluminada. E também lâmpadas de LED que conseguem iluminar muito mais e ter uma vida útil maior, impedindo que tenham cantos escuros no lugar. Além de tacar fogo naquelas vinhas que surgiram na casa, ou pelo menos seguir elas até encontrar a fonte daquilo, que provavelmente seria o ninho da criatura. Quando chega em casa depois do tiroteio, a jovem já estava completamente esgotada e ignora sua irmã indo direto para seu quarto. Só que do nada, o monstro quebra a porta atacando Sari, que acorda em sua cama mostrando que foi tudo um pesadelo. Ou talvez não, já que ela ouve algo andando pela casa. Então a jovem abre a porta de seu quarto e vê que Sawyer também acordou, dizendo que o monstro era real, mas sua irmã pede que a menina fique no quarto, enquanto ela iria checar o que estava acontecendo. Porém, quando chega na origem do barulho, Sari vê que era apenas seu pai recolhendo as coisas de sua falecida mãe, por achar que isso era o que estava fazendo Sawyer ver os fantasmas. Com isso, uma discussão entre os dois se inicia, com Sari dizendo que o homem nunca falava sobre o que estava acontecendo e fazia várias coisas sem conversar com elas. E como um psiquiatra, o cara diz que isso é verdade e sai dali pedindo que a garota coloque tudo no porão. A jovem obedece seu pai e desce lá para organizar os pertences de sua mãe, mas obviamente ela não perde a chance de mexer em tudo para reviver as lembranças dela. E em uma das caixas, a jovem encontra um isqueiro junto de um kit para fumar samambaia, que ela decide pegar para se lembrar da mãe todos os dias. Em seguida, ela passa a escrever nas caixas o que era para guardar, até que Sari encontra uma velha câmera onde sua mãe lhe cantava uma canção de ninar, enquanto ela ainda era um bebê. E depois de assistir isso, a jovem pega o isqueiro e pede que sua mãe mexa a chama para a esquerda se ainda estivesse ali. Só que ela começa a ouvir a voz da falecida em sua volta e vê algo se movendo atrás das prateleiras, e no meio das trevas ela vê sua mãe, mas quando acende a luz percebe que era apenas o vestido. No dia seguinte, na escola, Bethany encontra a garota vendo os vídeos da sua falecida mãe escondida no banheiro e pede para saber o que estava acontecendo, já que ela era sua melhor amiga. Porém, a garota fala que isso não era verdade, já que as duas nem saíam mais juntas, e Bethany só ficava com aquelas garotas insuportáveis. Então, tentando mudar o clima, a amiga pede para ir com as outras até a casa da jovem, e ela acaba aceitando pois estava precisando esfriar a cabeça. Bom, aparentemente Sari perdeu todo o amor que tem pela vida, ela já sabe da existência do monstro e mesmo assim continua de luzes apagadas. Quanto ao pesadelo, galera, caso vocês não saibam, em algumas culturas os bicho-papões são responsáveis por gerar pesadelos às crianças, usando isso para assustá-las e se alimentar dos medos delas. Por isso eles são inimigos declarados do Sandman, uma entidade benigna responsável por gerar bons sonhos para as pessoas, assim como acontece em A Origem dos Guardiões. E por falar em ficar no escuro, a garota desceu para o porão sem tentar acender uma única luz e nem mesmo ligou a lanterna do celular, o que é praticamente pedir para virar um lanchinho. Fora que aqui já podemos ver que o monstro já está bem forte depois de ter se alimentado do medo das irmãs, e já que agora ele consegue até mesmo criar alucinações na vida real quando está nas trevas. Já Sadie não deveria aceitar que todas aquelas garotas fossem para sua casa, e sim apenas Bethany, pois as outras claramente não são suas amigas, e vão aproveitar qualquer oportunidade para praticar bullying com a garota. Na noite seguinte, Will fala para Sawyer que qualquer coisa que acontecesse, principalmente relacionada ao monstro, ela deveria falar para ele, pois era uma noite importante para Sadie, já que ela precisava se distrair um pouco.
Logo, as meninas chegam e vão para o quarto de Sadie, mas elas ficam entediadas e perguntam se tinha algo para beber. Porém, com medo de que as garotas fossem julgá-la, Sadie fala que tinha samambaia de verdade e pega o estojo dizendo que era de sua mãe, o que deixa as outras bem desconfortáveis, e aí elas começam a fumar. Mas quando chega a vez de Sadie, a jovem engasga com algo e começa a passar muito mal, indo até o banheiro, onde ela puxa de sua garganta o dente que tirou da irmã. Logo, as outras chegam para ver o que estava acontecendo, e uma delas estava com a câmera de sua mãe. Então Sadie joga o dente na privada e pega a câmera dizendo que estava bem. Nesse momento, Natalie pede para ver o armário onde Lester se pendurou, e as outras acham que isso seria legal. E com medo de perder a amizade delas, Sadie acaba cedendo e as levando até o armário. Mas ao entrar lá, a garota nota que aquelas vinhas que estavam na casa de Rita começaram a crescer em sua casa. Porém, antes que pudesse fazer algo, Natalie aprende no armário, falando que iria fazer uma terapia de choque com ela. O problema é que lá dentro, a criatura começa a atacar a jovem, se movendo pelas sombras e imitando a voz de sua falecida mãe. O pânico é tanto que até mesmo as outras meninas ficam assustadas e abrem a porta. Mas quando elas fazem isso, Sadie perde a paciência e dá um tapa na cara de Natalie. E aí as outras garotas defendem a amiga, e Natalie fala que a única delas que gostava de Sadie era Bethany, indo embora da casa logo em seguida, dizendo ao Will que sua filha era louca. Bom, essa ideia de fumar uma samambaia que deve estar naquele estojo há meses é a pior de todas as ideias que essa garota teve até agora. Afinal, essa coisa deve estar estragada e pode até mesmo gerar problemas de saúde, ou dar uma onda muito esquisita, já que poderia estar contaminada com fungos. E se Sadie queria conquistar o respeito das garotas, fumar uma coisa dessas estragadas e que já pertenceu a uma defunta e ainda oferecer isso para os outros, não deve passar nenhuma imagem positiva. Quanto ao momento em que a jovem ficou presa no armário, ao invés de entrar em pânico, ela deveria ter tentado acender as luzes, e depois levado seu pai ali para mostrar as vinhas negras. Enquanto isso, na sala, Sawyer estava jogando videogame, quando começa a sentir o clima ao seu redor mudar. Então ela percebe que a criatura estava se movendo nas trevas ao seu redor, e deita no sofá completamente calada, se aproveitando da luz da televisão para ter um pouco de proteção. E aí ela vê pelo reflexo o monstro se movendo pela sala, enquanto imitava a voz de sua irmã. Um tempo depois, ela para de ouvir os barulhos, e se levanta para ver se tinha algo por perto. Porém, a menina se assusta com o som do jogo, e solta um grito, o que atrai a atenção da fera que aparece atrás da TV, e salta na garota, atacando ela brutalmente e lhe arremessando na TV. Algum tempo depois, Sawyer acorda no hospital e fala que foi atacada pelo monstro, mas dessa vez sua irmã acredita nela, contando que também viu a criatura. Então o Sawyer pergunta onde seu pai estava, e a jovem sai para procurá-lo. No caminho, Sadie recebe uma ligação de Rita, dizendo que encontrou uma forma de finalizar a criatura de vez, mas para isso precisava da ajuda da jovem, pois não conseguirá fazer isso sozinha. Porém, antes de dar a resposta, a garota vê seu pai e desliga o telefone indo falar com ele. O homem conta que foi para aquela sala onde trouxeram sua mãe depois do acidente de carro, e ele se desculpa pois deveria ter cuidado melhor das suas filhas, pois era sua culpa de que Sawyer não superou o luto e estava tendo essas crises. Só que Sadie fala que não eram crises, pois o monstro era real. Mas seu pai não acredita, dizendo que sentiu o cheiro de samambaia, e Sadie deve apenas estar doidona, o que deixa a garota extremamente irritada, fazendo ela decidir ir sozinha até Rita para finalizar o monstro. Bom, a partir daqui, tudo que acontecer é definitivamente culpa de Will. Primeiramente, que devem ter marcas da luta espalhadas não só pelo corpo de Sawyer, como pela sala, até porque a menina foi arremessada contra a TV. Não tem como isso ser uma manifestação do luto, ela não teria força para voar contra a televisão. Quanto ao bicho papão, se essa criatura tem presença física, definitivamente é possível matá-la, já que ele foi ferido quando Rita lhe deu um tiro de shotgun, mas talvez tenha algo mais efetivo do que isso, já que pareceu não dar muito certo da primeira vez. Chegando lá, a mulher fala que se a criatura é alimentada e atraída pela fraqueza, deveriam combatê-la com força, pois se ele tinha tentado matar Sawyer é porque estava começando a ficar faminto, e o tempo da família estava acabando. Por isso, Rita montou todo um sistema de armadilhas na casa, ao melhor estilo de Jigsaw, e que se a fera pisasse ali, ela seria acertada de todas as direções por tiros. Mas para atraí-la, iria precisar de uma isca. Com isso, Rita ataca Sadie, prendendo a garota em um cano na parede, pois precisava dela para chamar a atenção do monstro, mas jurando que iria protegê-la. Não demora muito para o bicho papão surgir das trevas, só que quando ele ia atacar, as armadilhas são acionadas. E apenas por garantia, Rita se aproxima do corpo e dá um tiro para conferir a kill, falando que o monstro poderia ser morto. Porém, a coisa se levanta atacando Rita, que dispara um tiro sem querer no cano que prendia a jovem. E sim, esse filme esqueceu que a munição de escopeta dispersa muito, e aquele tiro acertou somente o cano e nada pegou na garota. Rita implora pela ajuda de Sadie, mas o cano joga água nas velas, apagando o fogo e dando mais força à fera, que parte Rita no meio. Só que isso dá chance para Sadie se soltar e correr até as escadas, onde acaba caindo. Por sorte, ela cai perto daquela lanterna e usa isso para espantar a fera. Em seguida, ela corre para fora da casa, onde recebe uma ligação de seu pai, dizendo que estava em casa pois não encontrou Sadie no hospital. Ao ouvir isso, Sadie pede que o homem pegue Sawyer e saia dali, pois senão a criatura iria atacá-los. Mas antes que pudesse fazer algo, o Will é puxado pela fera para as trevas. Ao ouvir isso, Sadie corre para sua casa. Mas ao chegar
chegar lá, ela não encontra nada além das vinhas negras, que agora cobriam grande parte do lugar. No corredor, a jovem avista algumas luzes piscando e encontra sua irmã no meio de alguns pisca-piscas de Natal, falando que a fera não conseguia ficar na luz. E aí a jovem pergunta onde estava seu pai, e Sawyer conta que a criatura tinha levado ele para o porão. Determinada a proteger Will para não perder outro ente querido, Sadie se enche de determinação e desce as escadas em direção ao porão, dizendo que viu o bicho-papão sangrar e sabia que poderia feri-lo. Seguida por sua irmã, que tinha amarrado os pisca-pisca em volta do corpo para iluminar o local e enfraquecer o monstro, e ela ficou igualzinha ao Barry de Alan Wake. Ok, numa luta dessas é necessário se preparar melhor. Eu sei que eu já falei isso 1 bilhão de vezes nesse vídeo, mas as garotas deveriam realmente considerar levar lanternas para enfraquecer a fera. Além disso, as duas poderiam ligar para a polícia pedindo ajuda. Claro que elas não vão dizer que tem um bicho-papão no seu porão, mas podem falar que a casa foi invadida por alguém que feriu seu pai, já que na presença de outros adultos, o monstro deve acabar desistindo de suas presas e se escondendo nas trevas novamente. Quanto ao plano de Rita, ele poderia ter sido melhor executado, já que após atirar no monstro, ela deveria ter ligado aquele refletor que poderia fazer a criatura queimar com a luz, pois ela estava incapacitada no meio da sala. Além disso, poderiam ter mais refletores espalhados pela sala para realmente ferir a criatura. Desse jeito, ela iria imobilizar o monstro para dar mais tiros nele, ou pelo menos afugentar ele e comprovar que ele não morreu, mas pode ser ferido. Além disso, ir de fininho no porão não adianta de nada, já que Sadie estava sendo seguida por uma árvore de Natal ambulante em miniatura, que o monstro poderia ver de longe. Outra coisa que as garotas poderiam fazer é levar aquele desodorante junto com aquele isqueiro da Sadie para fazer um lança-chamas improvisado, pois já que a luz é a fraqueza principal da fera, queimá-la com fogo pode ser mais efetivo do que bater no monstro com um taco de hóquei. Explorando o porão, as duas percebem que o monstro fez um ninho lá embaixo com as vinhas negras, mas o cabo do pisca-pisca acaba enroscando em uma caixa, e Sawyer puxa o fio, derrubando a caixa e um pouco de líquido inflamável no chão. Porém, quando volta a si, ela percebe sua irmã olhando para cima em choque, e vê um monstro segurando o corpo de seu pai enquanto se prendia no teto. A criatura ataca, mas Sadie consegue jogá-la para longe, então as irmãs fogem, só que o monstro derruba uma prateleira nelas, separando as duas. Com isso, a criatura pula em cima de Sadie, quebrando seu taco de hóquei. Nesse momento, mãos saem de sua boca, abrindo ela de forma bizarra. De lá sai outra cabeça da criatura, que começa a sugar a alma da jovem. Mas quando ela estava prestes a ser finalizada, Will acorda e pega um pedaço do taco de Sadie, ferindo gravemente a criatura e salvando sua filha. Mas o monstro arremessa o homem para longe, fazendo Sawyer ir correndo ajudar. Mas no processo, o fio fica preso em algo, fazendo a garota cair, desligando as luzes. Com isso, todos ficam perdidos no escuro e completamente desesperados, até que Will liga o isqueiro de seu falecido amor, iluminando o local e chamando as garotas. E aí elas tentam levantar o pai para irem embora, mas sua perna estava quebrada. Por isso ele pede que as meninas corram, porém elas se recusam a abandoná-lo. E aí Sadie pega o isqueiro e começa a tentar acender enquanto a criatura se aproxima. Só que quando eles estavam prestes a serem pegos, a chama é ligada em uma potência nunca antes vista, e Sadie pergunta se era sua mãe. Com isso, a chama se inclina para a esquerda, mostrando que ela ainda estava cuidando de sua família. Porém, essa luz não era o suficiente para espantar a criatura, que tenta atacar novamente, mas com um susto, Sawyer joga um spray no fogo, incendiando o monstro, que fica desnorteado, e percebendo que tinham encontrado a fraqueza do bicho-papão, Sadie pega o spray e começa a incendiar a criatura, afastando ela da sua família. Só que uma hora o negócio acaba, deixando a garota vulnerável ao ataque do monstro. Porém, Sawyer corre para ajudar sua irmã, jogando líquido inflamável no monstro, e a jovem aproveita essa oportunidade para queimar de vez a criatura. Só que esse tiro meio que sai pela culatra, já que o fogo se espalha por todo o local, incendiando a casa inteira. Então as meninas pegam seu pai e fogem para fora da casa, pouco antes dela explodir em chamas. Algum tempo se passa, e vemos Will indo até a Dra. Weller para finalmente se abrir com suas filhas sobre o acidente de sua mãe, e assim a família faz as pazes, se tornando mais unidos do que nunca. Porém, quando estava indo embora, Sadie ouve a Dra. Weller lhe chamar, mas quando ela chega no escritório, a garota não encontra nada além de uma porta aberta, que dava para uma escuridão sem fim. Nesse momento, o Weller chega na sala, perguntando o porquê da garota estar ali, e Sadie se dá conta de que talvez não seja o fim do bicho-papão. Bom, provavelmente o bicho-papão não vai conseguir assustar Sadie novamente, pois ela não sente mais medo dele. Só que talvez isso não conte para Sawyer, já que ela é menor e ainda pode se assustar facilmente com muitas coisas. Sabendo que o monstro realmente não foi finalizado, Sadie deveria ir até a casa de Rita e colocar fogo nas vinhas de lá também para garantir que todos os ninhos do monstro fossem destruídos, e ele não tivesse mais como voltar para o nosso mundo. Fala galera, esse foi como derrotar Boogeyman, seu medo é real. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se um tubarão pré-histórico faminto escapasse das profundezas do mar e saísse devorando todos pelo seu caminho, o que você faria? Quer saber como derrotar essa criatura? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de sempre checar seus armários e debaixo de suas camas. Afinal, nunca temos medo do
escuro, e sim no que pode estar escondido nele.